Perfeito, perfeito aqui. Tudo funcionando perfeitamente. Então, o pessoal tá Legal. chegando aí, né? Vamos lá dar uma boa noite aí, pessoal. Tá na hora já, né? 19h35, começando na hora. Tá bem na hora. Então, tá bem. Então, vamos começar, né? Vamos iniciar esse bate-papo da gente aí. Salvo, deixa eu me apresentar aqui pro pessoal. Eu sou o Alípio, sou o Jambuco Maximo. Eu aqui em Recife, eu estou começando o curso no CPGO de cirurgia, tá? A gente está iniciando esse ano, a gente vai começar as aulas agora no final desse mês, de março. E você já está aí uma longa jornada aí em Natal, né? À frente do curso do CPGO também em Natal, né? E realmente a gente tentou fazer essa live aqui com o objetivo da gente ver o que é a cirurgia, né? Qual é a necessidade da gente ter a cirurgia, de saber cirurgia no dia a dia do consultório, né? E aí, Saulo, como que é tua rotina aí tanto na clínica, né, privada, no serviço público também, e também até no curso também, né, que é importante para poder a gente passar para os alunos que estão ansiosos para começar e os que já estão à frente aí fazendo esse curso. Tá bom? Legal, vamos lá. Realmente, assim, nós já estamos na 12ª, 13ª turma, né? A escola CPGO, assim, ela, sem dúvida, prepara no sentido do curso ser, de fato, uma simulação para a vida real. Eu sempre comento sempre isso com os alunos. Sim, sim. E tem uma justificativa principal para isso, que a escola tem vários cursos de excelência, mas ela tem a ortodontia como carro-chefe, né? E no carro-chefe no sentido de ter muitos professores, muitas turmas, muitos alunos e, consequentemente, muitos pacientes. E aí a cirurgia, Sim, sim. ela sempre está muito linkada com a ortodontia, né? Então, o É nosso curso, verdade. sem dúvida, em Recife também e aqui em Natal, a gente sempre tem essa comunicação com a ortodontia e muito grande de pacientes, né? A maioria deles em terceiros molares, inclusos, semi-inclusos, Uhum. e aquelas situações que a gente, entre aspas, quando está iniciando as cirurgias, acha mais simples, né? Mas, é só um pré-molar, é só um canino, É, mas que muitas vezes dá uma dor de cabeça, né? E aí existem técnicas para isso, não é isso? dá mesmo, dá mesmo. E essa é o que a gente tem no curso, né? Desde frenectomias, caninos, tracionamentos, dente incluso. E que temos também assim de legal para o curso, que eu gosto muito e me animo e animo os alunos que escolhem o nosso curso e não vejo arrependimento dos que escolhem, é essa parte do preparo da segurança para enfrentar mesmo um PSF, né? Para enfrentar Isso. uma jornada profissional que é no E SUS, né? no No SUS, SUS. E que algumas vezes a graduação ela não dá um volume de cirurgias que passem uma segurança, né? Fala aí um pouco da sua experiência por aí também em Recife com relação a isso. bom, eu acabei a residência de cirurgia aqui em 2010, né? E de lá para cá eu só faço cirurgia, eu trabalho aqui na prefeitura daqui do município de Pojuca, que é próximo, né, no SUS, e também do plantão em hospital lá em Sergipe. Mas como o foco é SUS, você falou uma coisa assim, consultório, e a gente não tem como falar de consultório sem lembrar do SUS, né? A gente que é cirurgião é praticamente formado dentro do SUS e tem muito paciente, tem muita coisa, e a gente que está lá na frente do céu trabalhando, a gente observa que muitas vezes os colegas encaminham, né, aqueles casos, porque realmente é uma dificuldade que a graduação ela não consegue superar, né, essa questão da gente ter segurança para poder fazer. E aí vão chegando mais coisas. Aí vai chegando um terceiro molar,
vai chegando às vezes uma fanectomia, e aí a gente fica assim, aí, o que que a gente faz? A gente encaminha, a gente faz, entendeu? Isso é uma coisa que, é como você falou, ter essa simulação de segurança é super importante, né? Porque você vai lá para o curso, você sabe a teoria, você sabe fazer a prática, mas aí quando acaba o curso você está sozinho lá no PSF lá, numa situação de só tem que fazer aqui um terceiro molar, que ele está verticalizado e que muita gente acaba se enganando, né? Dizendo, tá aí opcionado. E esses aí são, eu achei assim, particularmente, eu digo que para mim são os piores. Eu prefiro fazer um horizontal do que fazer um vertical, porque o vertical pode começar bem e terminar de um jeito bem diferente do que a gente começou. Eu acho que você deve ser, pai, você até deu um sorrisozinho, porque já sabe como é que funciona a questão. Mas é isso, né? A gente no SUS tem muita essa demanda, né? Às vezes não é só terceiro molar que chega, né? Se não tiver um céu, às vezes a gente tem que trabalhar para fazer exodontia, tem aquele canino isolado de um paciente lá sozinho, na mandíbula é dentro, peraí, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho que aplicar força, eu tenho jeito, técnica, eu não tenho uma broca, eu não tenho nada, o que é que eu posso fazer para poder a coisa não se tornar danosa e eu, ao invés de tirar um dente do paciente, eu fraturar a mandíbula, o paciente ter que caminhar no serviço público até chegar no hospital de nível terciário para poder fazer a cirurgia. Então, são coisas, como você falou, que segurança é fundamental para poder a gente dar sequência a essa questão de Perfeito, cirurgia. Ali. Eu vou pegar um Me fala ganchinho uma rapidinho, coisa, se você me permitir. só me fala uma coisa, como... Não, Assim, à nós dois vontade, somos fica à bem vontade. suspeitos, né? Com relação, assim, já somos cirurgiões, né? Então, nós realmente gostamos, tenho certeza, do que fazemos. Mas a gente sempre também dá muita Uhum. atenção e percebe que vem alunos que eles não querem ser cirurgião bucomaxilo, né? Eles querem, vamos usar uma Sim, palavra sim, mais, sim. ter segurança, desenrolar com segurança e com técnica numa Sim, situação sim, seja sim. de um colega que encaminha alguns procedimentos cirúrgicos ou no próprio serviço público, né? Então, assim, não é um curso para formar um Uhum. bucomaxilo, claro, que a gente sempre segue a nossa corrente, que a gente tem Sim, perfeito. um pouco rígido com relação à biossegurança, à anestesia, à medicação e todos os protocolos certinhos, mas também para esse público de colegas que querem ter esse domínio maior da parte de cirurgia oral, não é isso? Uhum. Exodontia para o cirurgião dentista, que pareça. A gente mundialmente é conhecido logo nos primórdios da profissão como fazer a extração do dente, né? Que é como se fosse o carro-chefe lá no começo do século. A gente não tinha estética, a gente não tinha a parte de prótese como a gente tem hoje, a gente não tinha a endodontia como assim tão avançada como a gente tem hoje. Então, eram os cirurgiões barbeiros que faziam as exodontias e aí pela história foi criada as faculdades e hoje a gente tem uma variedade de especialidades, todo mundo caminhando muito bem, mas é uma coisa que a gente percebe muito, que é essa questão de fazer exodontia. Tem gente que, vou ter que fazer exodontia, eu tenho amigos que falam, olha, eu vou fazer, eu sou cirurgião dentista, mas assim, eu tenho pavor de fazer exodontia, eu tenho medo, entendeu? Eu vou fazer, meu coração dispara, minha mão fica trêmula, eu não sei o que fazer, e aí a pessoa cria uma segurança, não, peraí, eu vi na graduação, eu acho que eu consigo fazer, aí começa a fazer, fratura o dente, e agora, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer agora? Assim, né? Então, assim, esse momento é fundamental, né? Para poder a pessoa sair dessa situação, né? E não ficar ali naquela coisa travada, porque você está com um paciente, você não está com um manequim ali na cabeça, está com um paciente que precisa resolver aquela situação e muitas vezes por uma questão assim de que a pessoa não teve uma vivência prática naquela situação ali, ela acaba entrando em desespero, aí liga para um colega, como já devem ter ligado para você, vem aqui, me socorrer aqui, eu vou fazer isso, aconteceu aquilo. Então,
O objetivo, como você falou, do curso é justamente isso, né? A gente dá segurança para, por exemplo, aconteceu isso, o que que a gente pode fazer depois disso? A gente pode fazer isso? Ah, tá certo, tá perfeito. A gente consegue agora fazer uma enxotomia para poder tirar aquela parte do dente que ficou lá. E aí a coisa vai se desenrolando, né? E eu acho que você já deve ter passado situações nesse tempão aí de curso, 12 turmas, você falou, né? Isso. 12, né? É perfeito. São 12 turmas. E aí, por exemplo, na clínica deve ter acontecido inúmeras vezes. O colega lá, o aluno vai lá fazer o procedimento e aí rompeu lá, aliás, fraturou o dente. Poxa, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas aí tem você lá, tem uma equipe de monitores para dar suporte. E o mais importante é ele terminar esse curso e ter essa segurança de que ele mesmo pode resolver aquilo. Ele não precisa botar a mão na cabeça, que ele tem condição de fazer aquilo, né? Exodontia, a gente sabe muito bem que depende de teoria, mas depende muito de prática, depende muito de autocontrole, de controle emocional também para se fazer e de técnica, né? Como você Perfeito. bem falou. Exatamente. E isso ocorre, é legal ter ter o curso dentro de uma escola já tradicional aí em Recife e aqui em Natal também, porque tem esse link, né? Tem um link com a Endo, né? Uhum. A Endo tentou fazer o canal, retratou, não deu, encaminha. Não é fácil a extração de alguns dentes, né? Já tratados endodonticamente, né? Passa por Sim, situações, sim, sim, abre sim, retalho, sim, não abre sim, sim, retalho, o sim, que sim. faz. E no mundo que a gente vive da implantodontia, não é só arrancar, como se fala, o dente, né? A gente tem que pensar no Sim, pós, sim, como sim, vai sim, sim, reabilitar esse sim. paciente depois também, não é isso? Então, acho isso interessante nos nossos cursos, né? Toda essa Exatamente. base teórica, essa parte de manequim e a prática que é exaustiva, assim, vamos dizer, muita prática mesmo, cirurgia Uhum. não tem como não ser, né? Tem que praticar com segurança. Exato. Uhum. E também acho interessante do curso que eu percebo, acredito que você também, essa parte da formação complementar, sistêmica também, né? Uma melhor avaliação sistêmica do paciente cirúrgico, uma melhor formação, doenças de base, principais, pelo menos, dar um foco maior na nós como dentistas, é um pouco carente nossa formação na graduação quanto a isso, né? Sim, A parte sim, de sim. controle das infecções é muito Uhum. importante, né? A pessoa termina, se forma, assume um PSF, chega lá as anginas, as celulites, as situações mais graves e a gente sabe que o médico mesmo não sabe muito o que fazer, né? E aí é uma hora do Sim, dentista sim, matar sim. no peito e resolver também. Então é interessante no curso a gente já pegar isso também para acrescentar na formação dos nossos colegas. Você falou a questão, por exemplo, de infecções, e é muito interessante a gente falar isso, porque é o seguinte, às vezes o cirurgião dentista tem medo, receio de fazer uma drenagem, né? Que é um procedimento simples, né? E o que acontece? Tem vários livros, tem a teoria, mas assim, simplesmente pegar o bisturi e ir lá na mucosa do paciente fazer uma incisão para drenar, ou porventura até uma drenagem externa mesmo, né? Fica aquele receio, eu vou cortar lá na pele, mas espera aí, como é que é isso aqui? Eu não tenho essa experiência de cortar aqui. E se eu pegar um grande vaso? Então, assim, esse tipo de coisa também chama muita atenção, né? Que na graduação a gente não tem essa questão, essa habilidade desse manuseio desse tipo de paciente. E às vezes chega no curso, né? Esse tipo de situação e a gente, quando a gente tem uma experiência, por exemplo, num curso de cirurgia, a experiência de cada aluno é única, né? Então, assim, o que vai juntar ele para ser um bom profissional é o fruto das experiências que ele teve, né? As situações que ele vivenciou, que ele enfrentou, e ele vai colocando tudo isso na bagagem que vai fazer com que ele seja um profissional de êxito. E às vezes é como para você fazer determinadas coisas, como você disse, vai da segurança. Não tem como a gente não falar de segurança. Tá com a drenagem, tem que ir lá abordar, mas para aí, você vai drenar onde? Como é?
não é simplesmente chegar lá e cortar, né? É saber como fazer e fazer a questão bem feita para poder a gente também ter uma resposta É isso positiva aí. Tem do alguns paciente. relatos até de situações de alunos, ex-alunos agora já, de, por exemplo, o paciente lá com infecção internado há 7, 10 dias, com antibiótico-terapia muitas vezes errada, sem nenhuma cultura, sem nenhuma drenagem. Por Sim, mais que ele sim. próprio não tenha tido a segurança de ir lá, drenar e fazer, mas ele orientou, ó, pessoal, acho que tem que fazer isso, encaminhar para isso. E aí, numa dessas, acaba salvando a vida, acaba resolvendo, né? Ajudando muito Sim, sim. o paciente em questão, que é uma formação. E uma coisa também interessante nessa questão de falar de experiência é saber o que você pode fazer e fazer também o que você não pode fazer, né? Existe um limite assim bem distinto entre os dois, porque, por exemplo, às vezes chega lá no o paciente está lá no seu consultório, né? Você tem um paciente para fazer um terceiro molar e aí ele está horizontal. Aí você, poxa, mas peraí, a técnica, a gente faz anestesia, tem que saber também, essa anestesia está sendo bem feita, está sendo anestesia que é suficiente para poder a gente fazer o procedimento, ou tem que estar aplicando várias vezes anestésico no paciente para poder ficar próximo da superdosagem. Então, já começa por aí. E às vezes você vê a técnica lá no livro, é perfeita, tem figuras, tem tudo, e você quando chega na prática, começa todo seguro, e aí, peraí, a coisa não tá evoluindo, né? E para a gente, eu sempre considero a cirurgia terceira uma das cirurgias mais difíceis dentro da cirurgia bucomaxilo, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma técnica padrão para se fazer, mas às vezes mesmo a gente executando a técnica, para quem é bem experiente, às vezes a gente toma ali um olé do dente e faz, eita, peraí, o que, que a gente vai ter que fazer É por agora? aí, é É por bem aí mesmo. interessante isso. Também concordo. Não é uma cirurgia, não é uma cirurgia tão simples como algumas pessoas falam, né? Tem que ter muito respeito pelo terceiro molar, Uhum. né? E as suas, as suas complicações É, também, né? As suas complicações também. São complicações que tem que respeitar também. é aquela coisa, tem um professor na graduação que dizia o seguinte, dente tem ouvido. Se você falasse que, vai ser fácil, parece que tem alguma coisa ali que a coisa desanda, entendeu? E é uma coisa que era para ser super rápida, acaba estendendo mais e é uma coisa chatinha de se resolver. Você falou também, né? Não é simplesmente a gente operar o paciente, né? É manejar essas complicações que podem surgir do ato, né? E fazer o possível também para a gente minimizar os acidentes, né? Que são aquelas situações que ocorrem ali no transoperatório. Por exemplo, você vai fazer uma exodontia de 1,26 num paciente com a mandíbula na maxila edêntula, e aí você aplica muita força, de repente vem o bloco ósseo todo, vem o tubo, vem tudo. E aí, bota a mão na cabeça, reza, o que, que a gente faz? Né? Então, eu sempre costumo falar, e você deve falar para os seus alunos também, que exodontia não é força. Né? Às vezes tem muito paciente que tem até um preconceito, ele olha para uma mulher e faz, essa doutora aí não tem os braços fininhos, não vai conseguir tirar meu dente não, ela é pequenininha, não tem força. Acontece muito isso, às vezes, a gente observar no serviço público. E, na verdade, não é força, né? A gente sabe que não precisa de força, não tem esse negócio de, como se mostra em desenho animado, de você subir ali no paciente, botar o pé e puxar. Não Isso aí existe. não existe, né? O que tem é técnica e jeito para fazer. Né? Quando você aplica a técnica de forma correta, você tem isso no que você faz. Mas me conta um pouquinho, Saulo, como é que é a abordagem de pacientes pediátricos aí na tua clínica tanto do consultório quanto na parte do curso, né? Porque a gente sabe que a cirurgia ela está ali do lado da ortodontia. A ortodontia hoje é uma das principais especialidades que manda o paciente para a gente, né?
desde de um terceiro molar, um tracionamento, uma cirurgia ortognática, até uma abordagem para dar TNI, né, que chega, tanto que as outras também esmandam também, mas a orto, como você falou, é muito mais próxima, né, ela manda muita coisa. E eventualmente vão ter pacientes pediátricos, né, para poder a gente fazer algum procedimento. Conta um pouquinho dessa rotina desses pacientes pediátricos que chegam, o que é que se observa mais, se tem muito cisto, se a gente tem muita frenectomia, tracionamento, o que é que você observa Assim, mais nisso dentro aí? do curso, a maioria são frenectomias. A maioria são frenectomias. E dentro da Hum, escola, que eu também acho interessante, a gente tem um link com a odontopediatria, né? Que a gente procura agendar esses sim, pacientes em conjunto, né? Em conjunto para ter aquele manejo, para não gerar aquele trauma, para não gerar nenhum tipo de, de trauma mesmo, né? Na criança, no paciente pediátrico. E aí, em conjunto, nós executamos o procedimento. Alguns cistos são chega, mas a grande maioria são farinectomias labiais, uhum. linguais. Assim, são essas, a grande maioria. E, e, e assim, são pacientes mais ou menos de que idade que tem esse aí, que chega A assim para partir de você? 8, 9, 10, 11 anos, mais ou menos isso. Eu tô te falando porque, como eu trabalho também no serviço público, eu recebo uma demanda muito grande de pacientes É, com idade de 1 ano, até bebezinho mesmo, que aí não tá com a dificuldade de amamentar, e a gente vem fazendo assim, às vezes faz até com anestesia local mesmo, que é bem pequenininho, um botãozinho anestésico lá, é uma coisa que se resolve. Mas aí é outra coisa importante, que às vezes o cirurgião já está lá diante de um recém-nascido com alguns dias que não tá conseguindo mais, poxa, peraí, será que eu vou conseguir fazer isso aqui? É, assim, ou às vezes eu venho encaminhamento de alguns colegas, assim, ó, tem uma criança de 2 anos aqui que precisa fazer uma farinectomia labial. Opa, peraí, vamos lá, vamos com calma, vamos esperar surgir a dentição mista, perder o dentinho de leite para poder a gente fazer essa farinectomia labial. Então, vale muito essa questão de você saber a indicação, né? Saber quando fazer, saber quando não fazer, né? E quando eventualmente tiver de fazer, executar de perfeito, forma perfeito, precisa, é isso mesmo. entendeu? Muito legal. E assim, eu acho que é isso, passar por situações em que tem um professor ao lado, né, para viver isso, né? É sempre mais inteligente aprender Sim, vendo, às vezes, com o professor ao lado, ou um erro de um colega, ou uma situação, e sentir mais segurança para quando for executar. Então, o curso eu acho muito interessante nesse sentido, de dar uma base teórica maior, a base dos hands-ons, e aí bastante clínica com o professor ao lado ali, passou a segurança, são 12 módulos, dá para operar bastante casos, e aí seguir, dá, dá, seguir dá. com mais segurança a carreira. Isso aí é fundamental. Você falou aqui de ver os erros dos colegas, me lembrou muito da minha graduação, que eu passei por uma disciplina de cirurgia, e aí quando eu terminei a disciplina, eu disse, poxa, mas eu não tenho segurança de fazer tudo, né, na graduação. E aí como é que eu posso resolver? Eu quero ser bucomaxilo, como é que eu posso resolver isso? E aí eu fui ser monitor. E aí você né, que a visão de dois em dois, com várias situações, e foi aí que eu consegui, já na graduação, atentar um pouquinho mais para isso e você já ir pegando jeito das coisas, né? É uma coisa que é importante você ver não só a sua situação, mas ver a do colega, ó, tem um procedimento mais interessante aqui, vamos sentar aqui para a gente ver. Os pacientes concordam em que muitas pessoas assim estejam mais lá, porque eles assinam um termo, é uma escola, na verdade, né? O paciente está tá ciente disso.
É claro que a gente não vai fazer um procedimento e ter 20 alunos para poder ficar todo mundo em cima, mas a gente tem essa questão preservando a identidade do paciente e de também passar para o aluno aquela situação que ali que a gente está vivenciando, que é interessante também. E deixa eu te falar também, e da parte da cirurgia que antecede aquela colocação de prótese, porque hoje a gente não tem tanta coisa de cirurgia pré-protética que a gente tem implante, né? É uma coisa que é fundamental. Mas, vez ou outra, tem um paciente ali com aquela lesão de hiperplasia fibrosa, e aí faz parte também da rotina lá de vocês, como Fazemos, é que fazemos funciona também. isso? Voltou? Voltou. Fazemos também. Voltou. Eu vou... Vem alguns Bata. pacientes com encaminhamento, né? Vem pacientes de fora da escola também, né? Vem pacientes de outras clínicas, vem pacientes do SUS também. Alguns pacientes preferem buscar a escola para realizar por algum motivo, não sei se demora, alguma coisa. Então, nós, né, Uhum. às vezes a demora, Às e vezes aí nós demora mesmo. realizamos, sim, algumas cirurgias de hiperplasia fibrosa, né? Utilização algumas vezes de bisturi elétrico para os alunos também sentirem, alguns sem bisturi elétrico, alguns com bisturi elétrico, aí Sim, vai fazendo sim. essa variação. Aproveita e faz um rebasamento de prótese, não, Uhum. não faz parte do curso, mas vai lá e faz um COISoft lá, um reembasamento já para sentir como é que funciona. A parte de biópsia também, a gente dá uma ênfase legal nessa parte de biópsia, que a gente sente que há uma insegurança muito grande dos alunos, tanto da biópsia das partes Uhum. moles quanto de tecido ósseo também. A gente dá uma ênfase legal para sair com segurança executando. É aquela questão, né, de você sair do seu canto para você cortar o paciente, você tem que ter, além de ter isso, tem que ter segurança também. Às vezes tem muita gente que faz, ó, tem uma biópsia para fazer aqui, mas eu não me sinto muito seguro. Eu sei que a técnica é fazer uma elipse e tal, tudinho, mas eu não me sinto seguro. E aí, se eu começar a se Isso. sangrar, o que eu vou fazer? O que eu posso... então, eu prefiro no muita gente prefere não entrar ali para fazer aquele tipo de procedimento para não ter complicações, né? Mas a grande vantagem de você ter um treinamento em cirurgia, não para você ser um cirurgião bucomaxilo, mas você ter, como você falou anteriormente, aquela habilidade, aquele know-how de resolver algumas coisas no consultório, sem precisar estar direcionando para um cirurgião buco, isso é fundamental. É um diferencial que você tem do ponto de vista mercadológico, né? Porque o paciente pode ter te visto alguma postagem que você fez, alguém resolveu fazer uma postagem de um fibroma no Instagram. O cara fez uma repostagem muito bonitinha, muito legal, falando dos sinais clínicos e como se remove. E aí o paciente procura ele no Isso. consultório, mas ele faz, mas eu não sei fazer, eu não me sinto muito à vontade, eu vou chamar um colega para fazer aqui no meu consultório. Então, é muito importante ter essa formação, né, em cirurgia, como você falou anteriormente. Não é uma formação exaustiva, não é uma residência, não é uma especialização, mas é uma formação que vai te dar o mínimo para você conseguir, dentro do consultório, resolver aquelas atividades que chegam na área de cirurgia, né, que dá para você, que É está ao isso seu alcance de aí. resolver. E aí, vamos deixar aqui. Rapaz, a gente já Já, conversou bastante já aqui, são né? 8 Parece e que já são e 5, né? A gente vai até às 8h15. nem lembro. Deixa eu olhar aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que não tem ninguém aqui para. Deixa eu ver aqui, são 40 minutos, se não me engano. Mas, bom, o que eu queria, assim, nessa partezinha final, era se alguém tem dúvidas, né? Eu vi alguém perguntando aqui no comecinho, algumas pessoas falando aqui sobre consulta para adulto. Eu queria saber se tem consulta para adulto. Tem sim, tanto no CPGO de Natal, né, com o Dr. Saulo, como a gente vai iniciar aqui também no CPGO de Recife, né? No final do mês a gente está começando o curso de cirurgia e vai ter consulta para adultos, sim, tá? E para crianças também. E lembrando também que no CPGO a gente, como aqui em Recife tem a parte de ortodontia, que é o carro-chefe, como é aí também, a gente também
tem uma demanda de pacientes de cirurgia ortognática, né? Que tem, a ortodontia manda, a gente está ali dentro da casa, e aí é outra coisa também que a gente pode estar resolvendo junto com a questão da ortodontia. Deixa eu ver, ninguém fez mais nenhuma pergunta. Basicamente, então temos aí acho que uns 10 minutinhos, né? Não passamos dos 40 minutos, é isso mesmo. Então, Saulo, você tem alguma consideração a mais para falar? A gente Foi. conversou bastante, né? Conversou de muita Aqui em coisa Natal, aqui. Que você deixar tem a o, dizer. deixar o convite, né? A gente está com algumas últimas vagas. A próxima turma está começando, acho que o próximo em abril. Acho que duas vagas. Os colegas estiverem aí nos ouvindo ou tiverem amigos, né, que estiverem interessados no curso de cirurgia oral. E deixar o convite aí para a próxima turma. E é isso aí. Agradecer a presença do pessoal. Tá. Aqui também, Recife, como eu falei, a gente está começando agora no final do mês, né? No dia, acho que 27, a gente já vai ter aula teórica, depois vai ter clínica, né? E aí a turma já está praticamente aí fechada, já tem algumas vaguinhas finais, né? Então, se alguém ainda estiver buscando participar do curso, ter uma formação um pouco melhor nessa parte de cirurgia, buscar ali, né, aquela coisa que a graduação não deu, né? Chegou o momento, né? Ou aqui em Recife, ou aí em Natal, pode procurar o Saulo, que aí e o CPGO, né? Que aí pode ter certeza que as coisas vão melhorar, a gente vai ter para as pessoas com mais seguranças, né? Realizando procedimentos e com responsabilidade também, tá? Saulo, eu queria muito agradecer a tua presença, né? Ter doado o teu tempo, o dia a dia super corrido, eu também tive um dia bem atarefado hoje, mas deu tudo certo, estamos aqui terminando, tá bom? E em nome do CPJ só tenho a agradecer a tua disponibilidade. E é isso, tá? Próxima vez a gente está aí para conversar. Se tiver outros temas que o pessoal sugerir para a gente debater também, específico da área de cirurgia e tudo, nós estamos todos Eu que à agradeço, disposição. a honra é Tá toda certo? minha, tanto ao CPGO quanto a você, doutor Alípio. Estou à disposição também para outros temas. Tá bom, Sal. Um grande Perfeito, então. abraço, Tá boa bom? noite. Boa noite para todos. Tá? Grande Tchau, tchau. abraço. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.